Vamos lá? Quem é que vai ligar a câmera? Liga aí. Ana Andrade. Opa! Temos mais um. Excelente. É o aluno. Arthur. Vamos lá. Vamos. Liga essa câmera. Camila. Ajeita o cabelo. Ó, bom. Excelente. Mais uma. Dani. Vamos. Não vamos começar a aula, não. Vou esperar aqui. Não tem essa de desconto, não. Eu tô aqui. Tô aqui com essa cara. Não dormi nada essa noite. Tô aqui. Vambora. Liga aí. Portinha maltratou. Que Portinha maltratou. Bom, Pedro, excelente. Excelente. Já falei, quem tiver na sauna, tiver preocupado, pode botar o plano de fundo aí. Olha aí, a Ana, finalmente. Boa, Ana, excelente. Viu, agora vocês são um rosto pra mim, cara. Muito tipo, a Ana, por exemplo, eu nem conheço. Ela é de 2020, eu nunca tinha visto ela na vida. O Arthur também, né? Arthur, tu era tu era 2019, não? Aê, Camila! Não. Eu sou do 2020. É, tu também, eu não lembro de você. A Daniela já tava antes. O Mitsubishi. A Daniela tava sempre por ali. Ela fez o curso de verão ano passado. Fez o curso de verão ano passado, não fez? Eu fiz o curso base. Ah, foi o curso base, não foi o curso de verão. Vamos lá. Pessoal, então, agora eu quero começar com dúvidas. Fizeram os exercícios? Querem pedir questão? A 46. 46. Fala aí. 34. 41, 42. Eu falei para vocês que podia fazer até 50, né? Mas é porque tem um exercício só na 51 que não dá... faltou uma matéria pra gente dar. Mas... 32. Camila bombou aqui, hein? Excelente, Camila. 32. 34. 38. 42, 41. Isso aí. Foi. Bom, tão bom ver a carinha de vocês aí. Ih, caraca. Ver a galera estudando. Vamos lá. Então, 46. Deixa eu pegar. Vamos ver a 46. 46. Colégio Militar. No triângulo ABC da figura abaixo, os pontos D e M pertencem respectivamente aos lados AC e BC. Tá, então vamos lá. No triângulo ABC, os pontos D e M pertencem respectivamente aos lados AC e BC. Sabe-se que AB igual a BD.
Então, AB é igual a BD. Tá, então esse triângulo é isósceles. O que mais? Então, AB igual a BD. Que o ângulo DBC é 48. DBC é 48. Esse ângulo aqui é 48. Ah, foi mal, gente. Não estou compartilhando. Pronto, agora foi. O ângulo D... Então, ele fala que AB igual a BD. Então, na verdade, como o triângulo é isósceles, esse ângulo vai ser igual a esse aqui, né? A gente não sabe quanto é, daqui a pouco a gente bota. Depois ele falou que DBC mede 48. Então, aqui é 48. E que ABD é igual a MAC. ABD, ou seja, fazer aqui, ó, esse ângulo aqui, ABD, é igual a MAC, que é igual a esse ângulo aqui, que é igual a BCA. BCA, que é esse ângulo aqui. Pronto, certo? Vou chamar aqui de alfa, alfa e alfa. Tá legal? Beleza. Aí, bom, nestas condições podemos afirmar que a medida do menor ângulo formado pelas retas AM e BD. AM e BD. Ele quer saber esse ângulo X aqui, o ângulo entre AM e BD. Ok? Então tá. Bom, qual é o bizu aqui? O bizu é você olhar para o triângulo BDC, tá? Olha para o triângulo olhando aqui para o triângulo BDC, você percebe que esse ângulo aqui, o ângulo D, vocês conseguem ver minha setinha do mouse? Vocês conseguem ver minha setinha do mouse? Sim, senhor. Sim? Ah, tá. Então, olha só, esse ângulo aqui, ele é um ângulo externo, então ele é a soma dos dois internos. Então, ele vale 48 mais alfa. Mais alfa, certo? E como o problema fala que BD é igual a AB, então esse ângulo aqui também é 48 mais alfa, certo? E aí, como aqui embaixo no A eu tenho já alfa, então como tudo é 48 mais alfa, esse ângulo é 48, certo? Esse ângulo aqui é 48. E daí? E daí que o X... Ah, tá. Aí a gente consegue achar o alfa, né? Porque, olha só, alfa mais 48, mais alfa mais 48, mais alfa tem que dar 180. Então, ó, alfa mais 48, tá aqui. Alfa mais 48 mais alfa mais 48 mais alfa tem que dar 180 graus. Então, olha só, 3 alfa mais 96 tem que dar 180. Então, 3 alfa é 84. O alfa é 28, né? Isso. 28 graus, tá? O alfa é 28 graus. Agora que eu sei o alfa, eu consigo achar o x. Porque, olha só, se você olhar... Vou destacar de verde aqui. Se você olhar para esse triângulo verdinho aqui, ó, né, o triângulo APB, o x é ângulo externo. Como ele é ângulo externo, ele vale a soma dos dois internos.
Então, olhando para o triângulo APB, a gente enxerga que o x ele é 48 mais alfa, ou seja, 48 mais 28. Então, o x é 56, 76, né? 76 graus. Resposta letra B de biscoito. Certo? Esse é um problema dificilzinho, né? Do Colégio Militar aqui do Rio. Mas é um problema bom porque ele só usa essa questão de ângulo externo, triângulo isósceles. É só isso que tem que saber, né? Não usa nenhum conhecimento avançado. Opa. Beleza? Então morreu a 46. 34. Ah, essa da SFAL aí sempre dá problema. Vamos lá. Vamos lá, 34. Na figura, temos que XOY é igual a 28. Então, vamos colocar esse dado aqui. XOY é igual a 28. Então, aqui é 28. APX é igual a QPO. Então, peraí. APX é igual a QPO. Então, é igual a esse ângulo. Como se fosse uma reflexão, né? O ângulo de incidência é como se fosse um espelho, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E PQY igual a OQB. Então, PQY, que é esse ângulo aqui, é igual a OQB, que é esse ângulo aqui. Também é como se fosse uma reflexão. Tá bom. O ângulo entre as retas AP e BQ. Beleza. Tá, então repare. Primeiro você tem que entender o que seria ângulo entre as retas, né? Repare que se ele falou retas, então a gente não, as retas, se eu pegar só o BQ e o AP, eles não se cruzam, então não faria sentido falar de ângulo. Mas como eu estou falando de retas, então você tem que pegar o prolongamento, a reta completa, né? Você tem que prolongar o BQ e tem que prolongar o AP. Tá? Aí elas vão se cruzar aqui num determinado ponto, que eu vou chamar de ponto R. Certo? Aí o ângulo que a gente quer é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Eu não vou chamar de x porque ele já usou x aqui. Tá bom? Então a gente quer achar esse ângulo θ. Como é que a gente acha esse ângulo θ? Agora é trampo. Vamos lá. Chamei esse aqui de alfa, esse de alfa, esse de betinha, esse de betinha. Agora, olha para o triângulo OPQ, certo? OPQ. Se você olhar para o triângulo OPQ, você já enxerga que o betinha, ele é ângulo externo. Se ele é ângulo externo, ele vale a soma dos dois internos. Alfa mais 28, certo? Tá? Ele vale a soma dos dois internos. O que mais? A gente consegue perceber também que o alfa ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, tá vendo? Eles são opostos pelo vértice, porque AP eu estou prolongando, então isso é uma reta, são duas retas que se cruzam. E eu consigo enxergar, olhando para o triângulo P,
P, R, Q, que o beta também é ângulo externo nesse triângulo, né? Ou não, mentira, ele não é ângulo externo não, porque eu teria que prolongar aqui. Ele vai ser... O ângulo externo desse triângulo vai estar onde? Deixa eu pensar aqui. Teria que prolongar aqui para baixo, né? Tá, mas eu posso pegar esse ângulo aqui, dizer que ele vale 180 menos 2 beta, certo? Aí eu posso trabalhar no triângulo PQR, dizer que a soma vale 180. P, Q e R. Então, olha só. Θ mais 180 menos 2 alfa mais 180 menos 2 beta tem que dar 180. Corta, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem... Não, viajei, né? Não tem 180 menos 2 alfa, é 2 alfa mesmo. É θ mais 2 alfa mais 180 menos 2 beta é igual a 180. Cortou 180, então o θ é igual a, passando para lá, 2 beta menos 2 alfa, ou seja, 2 vezes beta menos alfa. Só quem é beta menos alfa? Beta menos alfa é 28. Então, θ é 2 vezes 28, que é igual a 56. Certo? Tá? Então, assim, tem que praticar essas coisas, né? É sempre isso, é ângulo externo, soma dos ângulos internos. Esses primeiros exercícios são só para vocês praticarem esse negócio, né? Então, matamos aí a 34. Agora vamos para... Vou fazer as anteriores, né? Fazer em ordem de número. 32, que alguém pediu. Vamos lá, 32. Na figura abaixo, os segmentos AM e AN são iguais. Então, vamos lá. Vamos anotar isso aí. AM é igual a AN. A expressão do ângulo X em função dos ângulos A e B da figura é. Então, vamos lá. AM igual a AN. Então, se eles são iguais, então quer dizer que esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. Beleza? Aí que a gente vai poder escrever. Bom, esse alfa é oposto pelo vértice com esse aqui. Então aqui também é alfa. Também é alfa. Aí, olhando para o triângulo, vamos chamar esses pontos aqui de Bzão, Czão, Dzão. Olhando aqui para o triângulo CDN, tá?
o Azinho, ele é alfa mais x, né? Isso. Então, olhando para o triângulo CDN, a gente tira aqui o A é igual a alfa mais x. O que mais? Agora eu tenho que relacionar com o B. O B... Ah, tá. Olha para o triângulo, para esse triângulo aqui que eu vou destacar, ó. B, M, BMD. Tá vendo? No triângulo BMD, o que eu posso afirmar? O alfa é o ângulo externo, então ele vale B mais X. Então, no triângulo BMD, nós temos que o alfa ele é o ângulo externo, então ele vale B mais X, certo? Com isso, né, eu posso substituir o alfa lá na outra equação, eu tiro que o A é B mais X, ou seja, B mais 2X, logo o X é A menos B sobre 2. Letra B. Beleza? Então, matamos a 32. Vamos para a 38. Essa aqui já dificulta um pouco porque ela não tem figura, né? Quando não tem figura, o aluno fica meio bolado, né? O aluno está acostumado a fazer questão que a figura já está pronta. Com certeza é mais simples, mas nem sempre a gente tem a figura. Pedro Henrique conseguiu entrar? Conseguiu, né? Deixa eu receber aqui umas mensagens. Espera aí. Marcos Vinícius conseguiu entrar? Me mandou mensagem. Ah, conseguiu aqui, né? Agora que eu vi. Beleza. Vamos lá. Seja ABC um triângulo no qual B é o ângulo de 60 graus e C é 20 graus. O ângulo formado pela altura relativa ao lado BC e a bissetriz do ângulo A. Então, vamos lá. Então, pega um... Agora a gente tem que desenhar o triângulo. Então, ó, aqui. A, B e C. O ângulo B mede 60 graus. O ângulo C mede 20 graus. Tá? O ângulo formado pela altura relativa ao lado BC. Tá? Lembrando que altura é o quê?
é aquela linha perpendicular que forma o ângulo de 90. A gente vai falar mais sobre isso, né? Perpendicular, óbvio que forma o ângulo de 90, mas perpendicular ao lado, né? E bissetriz do ângulo A. Então, bissetriz. O que é uma bissetriz? É a linha, isso a gente viu, né? Bissetriz é que divide o ângulo ao meio. Então ele quer saber esse ângulo X aqui, entre a altura e a bissetriz, tá? Então vamos lá. De cara, a gente percebe o seguinte, deixa eu chamar esse ponto aqui de D e esse ponto aqui de E. De cara, olhando para o triângulo ADB, né, ABD, a gente percebe que se esse ângulo é 90 e esse é 60, aqui tem que ser 30 para fechar 180, logo de cara, certo? E a gente tem o seguinte, como AE é uma bissetriz, então ela divide esse ângulo A em duas partes iguais, né? Essa parte é igual a essa. Como a do lado esquerdo vale 30 mais x, a do lado direito tem que valer 30 mais x também. Certo? 30 mais x também. E agora? Agora falta a gente usar o seguinte. Olha para o triângulo ADC. Olhando para o triângulo ADC, ele tem um ângulo de 90, né? Então, os outros dois ângulos têm que somar 90 também, para fechar 180. Então, 20 com x mais 30 mais x tem que dar 90. Ou, né, olhando para o triângulo agora ACD, né? O que nós temos? Que 90 mais 20 mais 2x mais 30 tem que dar 180. Aí aqui já tem 110, 140, então 2x é igual a 40, x é igual a 20. Então tá lá. X é igual a 20. Beleza? O que é, Vitor? Mitsubishi. Tá doidão aí? Aí, Hã? bisonhei. Bisonhou? Aluno. Então, essa foi a 38. Matamos a 38. Agora é a 41 e 42. Vamos ver. E aí, Camila, tá entendendo as questões? Você que pediu a maioria delas? Tá indo? Uhum, entendi. Show. E os outros, por que não pediram? Fizeram tudo ou não fizeram nada? Ai, 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 hein? Mandar um recadinho na agenda, hein? Tem que trazer para o pai assinar. Né? Vamos lá. As bissetrizes dos ângulos B e C de um triângulo acutângulo ABC formam um ângulo de 128 graus. O menor ângulo formado pelas alturas traçadas dos vértices B e C. Então, estão acontecendo aqui duas coisas.
Então tem aqui, ó, A, B, C. A, B, C. Aí vamos lá. Ele traça as bissetrizes relativas a B e C. E diz que essas bissetrizes formam um ângulo de 128 graus, tá? Então, ó, essas bissetrizes aqui. Aí ele faz o seguinte também. Ele pega, ainda em relação aos vértices B e C, e traça as alturas e aí ele quer saber qual é o ângulo, o menor ângulo formado por essas alturas, esse ângulo X aqui, tá? Então, a primeira coisa que você não pode fazer é colocar as alturas e as bissetrizes tudo na mesma figura, no mesmo triângulo. Se você botar tudo na mesma figura, vai ficar bem confuso e aí você vai se atrapalhar, tá? Então, a primeira coisa que você tinha que tomar cuidado é isso. Agora, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Como é uma bissetriz, vou chamar de alfa, alfa. Aqui, beta, beta. Certo? Aí, ó, vou chamar esse ponto aqui de, sei lá, de D. Esse ponto aqui de E. Aí, olhando para o triângulo BCD, né, eu noto que alfa mais beta mais 128 tem que dar 180. Logo, alfa mais beta tem que dar 52. Certo? Agora, se eu sei que o alfa mais beta é 52, isso é com essa informação que eu vou usar para achar o outro, né? Então vamos lá, repare. Esse ângulo aqui, que é o ângulo do vértice B, ele vale 2 alfa. Repare que a altura não vai dividir ao meio, tá? A altura vai dividir em dois ângulos estranhos lá. Aqui é 2 alfa, né? E esse aqui é 2 beta. Não está dividindo ao meio as alturas, né? Quem divide ao meio é a bissetriz. Tá, aí repare, quando eu falo que alfa mais beta é 152, eu consigo determinar o ângulo A. Vamos chamar o ângulo A aqui de θ. Então, olha só, do triângulo ABC, eu tenho que θ mais 2 alfa, que é o ângulo B, mais 2 beta, que é o ângulo C, tem que dar 180. Só que 2 alfa mais 2 beta é 2 vezes alfa mais beta, que é 52. Então, isso aqui é 104 graus. Consequentemente, o θ é igual a 76, né? 76 graus. Então, olha só, esse ângulo aqui é de 76 graus, o ângulo do vértice A. Então, olha que interessante. Sabendo o ângulo entre as bissetrizes, você consegue achar o ângulo A. E vice-versa, tá? Eles têm uma relação direta. Só sabendo o ângulo entre as bissetrizes, eu acho o ângulo A. E agora, sabendo o ângulo A, eu consigo achar o ângulo entre as alturas. Por quê? Porque, repara, ó, esse ângulo aqui é só olhar para o seguinte, ó. Se a gente olhar para esse ângulo aqui, ele é de 90, certo? Então, olha só, olhando para o triângulo, chama esse ponto aqui de F.
Olhando para o triângulo AFC, tá? Eu já tenho 76, 90, aqui falta 14, né? 14 graus? É, aí a soma dá 90 é isso. Agora, chama esse ponto aqui de G. Agora, olha para o triângulo CEG. No triângulo CEG, eu tenho X, 90 e 14. Então, X é o que falta para 180, né? Triângulo CEG. Eu tenho aqui X mais 14 mais 90 tem que dar 180. Então, X tem que ser 76 graus. Tá? Isso é sempre verdade, tá? Não é uma coincidência. Esse ângulo entre as alturas sempre é igual ao próprio ângulo A. Tá? Esse ângulo entre as alturas sempre é igual ao ângulo A. Por causa dessa construção que aparece, né? Aqui vai dar 90, aqui vai dar o complementar do ângulo A sempre. E aí, como aqui é 90, aqui vai aparecer o complementar desse complementar. O complementar do complementar é o próprio ângulo, né? Aí sempre vai acontecer isso. Esse ângulo aqui, ele sempre vai ser igual a esse ângulo aqui de cima. Beleza? Esse é o problema clássico aí de achar o ângulo entre as alturas e relacionar com o ângulo entre as bissetrizes. Agora o 42. 42. Vamos lá. Na figura abaixo, tem-se que AB igual a AC, AE igual a AD. Se BAD é igual a 48, então CDE tá. Essa figura, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ampliada nela, vou pegar ela maior aqui. Pegar ela maior, que é mais fácil desenhar. Vou deixar as alternativas aqui. Tá? Então vamos lá. Ele fala que AB igual a AC e que AE igual a AD. Então, ó, como AE igual a AD, então, ó, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa, né? Porque AE igual a AD. Aí depois ele fala que AB igual a AC e que BAD, deixa eu ver, BAD, esse ângulo aqui, mede 48.
Beleza. Qual a CDE? Esse ângulo X aqui. CDE. Bom, o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Ele fala também que AB igual a AC. Então, se aqui é beta, aqui também é beta. Certo? Esse 48 não seria lá no A? Não entendi. O 48 graus não seria lá no... Ah, é, viajei. É lá em cima, né? É BAD. Tava ali, pô. É a maconha. BAD. Aqui que está o 48. Certo? Excelente. Agora, vamos lá. O que a gente enxerga logo de cara? Que ó, esse ângulo alfa mais x, ele é externo do triângulo ADB. Então, olhando para o triângulo ABD, a gente tem que alfa mais x é um ângulo externo, então vale beta mais 48, a soma dos dois internos. Certo? Aí, olhando para o triângulo DCDE, ó, olhando aqui para o triângulo CDE, a gente vê que o alfa é ângulo externo, né? Estão vendo que as ideias se repetem muito, né? Esses primeiros exercícios são só para isso, só para vocês analisarem ângulos, né? Então, no triângulo CDE, o alfa é externo. Então, o alfa, ele vale x mais beta. Certo? E agora, bom, eu vou substituir o alfa por x mais beta na primeira equação. Então, a gente vai ter x mais beta, que é o alfa, mais x que eu já tinha, igual a beta mais 48. Aí, ó, o beta se corta e, lindamente, 2x igual a 48. Logo, x é 24. Que bonito. Eu não consigo enxergar ali no ângulo alfa, no E, um ângulo externo. Ó, você tem que olhar para esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, o alfa é o ângulo externo, tá vendo? Então ele vale a soma dos dois internos. Então ele vale beta mais x. Beleza, né? E aí, gostaram dos exercícios? Acho que acabou, né? Esse era o último. 4-2, né? Alguém quer pedir mais algum? Não? Mas que bom, fico feliz que vocês tenham tentado fazer. Os exercícios que vocês pediram são interessantes. São os que normalmente a galera tem dúvida mesmo. Tá? Então mostra que vocês estão estudando. Fico bem feliz aí. Deixa eu só olhar aqui o celular se eu não recebi nenhuma mensagem. Pessoal, pode ser que a qualquer momento eu tenha que interromper a aula porque eu recebi alguma, sei lá, uma mensagem, uma reunião inesperada, alguma coisa assim, mas aí a gente compensa depois. Tá? Teoricamente. Sauna com... Hã? Sauna com portinha. Sauna com portinha. Ó, peraí, hein? Então vamos espalhar nossa intimidade dessa forma. Tá? Aqui. Aliás, final de janeiro estarei aí. Tá? Saca? Eu, o Portinha, quer dizer, o Portalzinho. Vamos pra Saca. Quer dizer, se tiver alguma coisa aberta, né? Não vai ter nada aberto para ter Saca, né?
Então tá, deixa eu pegar aqui o material para eu continuar acompanhando a teoria. Vamos voltar para a teoria então. Falta só um pouquinho de matéria, né? Para a gente fechar o conteúdo dessa parte de triângulos. Vamos lá, vamos lá. Tá. Só olhar aqui a numeração que a gente parou na última aula. A gente parou no tópico 1, 2, a gente foi até 2.4, a gente foi até o 2.4, beleza. Agora vamos para o tópico 2.5. Da teoria, que são as chamar de desigualdade lado-ângulo. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que maior lado está oposto ao maior ângulo do triângulo. Consequentemente, o menor lado está oposto ao menor ângulo. Tá certo? Então, vamos lá. Numa figura, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, eu sei que esse ângulo mede, sei lá, 35 graus e esse ângulo mede 50 graus, tá? Os lados desse triângulo medem A, B e C. Aí eu quero saber os lados em ordem crescente. Qual é o maior, qual é o menor e qual é o do meio, tá? A ideia disso aqui é o seguinte. Se você tem um triângulo, olha para minha tela aqui, para minha câmera. Ó, se eu tenho um ângulo grande, é natural que ele esteja oposto a um lado grande. Se eu tenho um ângulo pequeno, ele vai estar oposto a um lado pequeno, certo? O ângulo, ele é a abertura. Então, se eu tenho uma abertura grande, o lado oposto a ele é grande. Se o ângulo é pequeno, o lado oposto a ele é pequeno, certo? Então, essa é a lógica. Então, se eu sei os ângulos do triângulo, eu consigo dizer qual dos lados que estão, qual lado é maior. Tá? Isso só vale para triângulo. Tá? Se for um quadrilátero, isso já não vale mais. Eu posso ter um ângulo grande e o lado ser pequenininho. Porque não existe essa... Não é oposto, né? É um lado para ângulo. Então, se você tem um ângulo aqui, você vai ter dois lados opostos a ele. Aí um pode ser grande e outro pode ser pequeno. Então, não dá para saber. Agora, quando você tem um triângulo, aí sim, com certeza, se o ângulo é grande, é porque o lado oposto a ele é grande também, e vice-versa. Então, olha só, 35 com 50 já dá quanto? 85. 85 para 180, falta quanto? 95, né? Falta 95. E aí o que acontece? Quem é o maior lado? O maior lado é o oposto ao maior ângulo, que é o C. Então, o C é maior que... O segundo maior é o A. O segundo maior ângulo é o de 50. Então, o segundo maior lado é o A. E o menor ângulo é o 35. Então, o menor lado é o B. Tá certo?
Beleza? Show? Então, por exemplo, ó, imagina que eu tenho a seguinte figura. Eu tenho aqui, ó, ângulo de 45. Espera aí que tá carregando aqui. Deu uma travadinha. Pronto, foi. 45, 45. Aqui um ângulo de 61. E aqui um ângulo de 58. Aí eu tenho aqui, sei lá, vou chamar os vértices de A. Aqui B. C. E aqui D. Aí eu quero saber qual é o menor segmento dessa figura. Qual é o menor segmento? Tá? Bom, a ideia é a seguinte, ó. Primeiro vamos completar os ângulos, tá? Então, olhando para o triângulo ACD, eu tenho 45, 45, aqui é 90, certo? No triângulo ABC, eu tenho 61, 58, falta quanto aqui? 61 também, né? Para fechar 180. Isso, tá? Aí o que a gente percebe? A gente percebe que eu tenho vários triângulos isósceles, né? Então, por exemplo, se eu chamar esse lado aqui de Lzinho, esse aqui também vale Lzinho, esse aqui também vale Lzinho, porque eu tenho triângulos isósceles, certo? E aí o que acontece? Eu tenho que esse lado aqui, ele certamente é um lado maior que Lzinho. Por quê? Porque olhando para o triângulo ACD, tá vendo? No triângulo ACD, o oposto, o ângulo de 90 é o maior ângulo, então ele tem que estar oposto ao maior lado. Como os outros lados medem L, então esse lado tem que ser maior que L. E olhando aqui para o triângulo BCA, né, ABC, o que eu tenho? Eu tenho dois lados de tamanho L e o ângulo menor da figura, né, desse triângulo, é o de 58. Então ele tem que estar oposto, como ele é o menor ângulo, ele tem que estar oposto ao menor lado. Então certamente esse lado aqui ele é menor que L. Então todos são ou iguais ou maiores que L. Só tem um que é menor que L. Então o menor segmento é o BC. Certo? Entenderam? Então, é para isso que serve. Saem uns exercícios interessantes aí, para você fazer desigualdades e ir percebendo, para tentar achar os segmentos. Tá? Não é muito comum, mas é bom falar. Sorry. Diga. Tem como tu explicar mais uma vez? Eu não sei se eu entendi muito bem. O exercício ou a teoria? Não, a teoria. A teoria, ela diz o seguinte, ó. Num triângulo, sempre o menor ângulo tem que estar oposto ao menor lado. E o maior ângulo tem que estar oposto ao maior lado. Tá?
Por que isso? Porque pensa só, se o ângulo é grande, ele tem que estar oposto a um lado grande. E se o ângulo é pequeno, ele tem que estar oposto a um lado pequeno. Certo? Então, o que vai acontecer? Num triângulo, sempre o menor ângulo está oposto ao menor lado e o maior ângulo está oposto ao maior lado. Então, por exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui com os ângulos de 35, 50 e 95, tá? O que vai ter que acontecer? 95 não é o maior ângulo, então ele certamente está oposto ao maior lado. Então, C é o maior lado desse triângulo. O 35 não é o menor ângulo, então certamente o B é o menor lado. E o A é o do meio, porque ele está oposto ao ângulo do meio. Tá? Isso não vale, por exemplo, com quadrilátero. Ó, se eu tiver um quadrilátero, eu posso ter um ângulo aqui, sei lá, de 80 graus, só que eu posso ter um lado pequenininho e o outro lado grandão. Tá certo? Porque quando o número de lados, né, quando eu tenho um polígono de lados, de quantidade par de lados, aí você não tem um lado oposto a um ângulo, né? Você tem um ângulo oposto a outro ângulo. Então você não pode dizer nada se o lado oposto é grande ou pequeno, tá? Mas para triângulo isso vale, porque triângulo é uma figura rígida, né? Aí eu fiz esse outro exercício aqui. Como é que é o outro exercício? Eu sei os ângulos de 45, 45, 58 e 61. E eu peço qual é o menor segmento da figura. Então eu tenho vários segmentos. A, B, C, CA, DA e CD. Né? Eu tenho vários segmentos. Aí eu quero saber qual deles é o menor, só sabendo os ângulos da figura. Tá? Como é que eu faço? Olhando para o triângulo BCA, ABC, eu sei que ele é 61, 61 e 58. Então ele é isósceles, que tem dois ângulos de 61. Então aqui eu chamei de L, esse aqui também vale L. Tá? Olhando para o triângulo ACD, ele também é isósceles, porque ele tem dois ângulos de 45. Então ele é LL. Aí o que acontece? Como o terceiro ângulo, que é o ângulo A, vale 90, que é o maior ângulo do triângulo, então ele tem que estar oposto ao maior lado. Então esse lado aqui é maior que L. Tudo bem, Dani? Sim, sim. E olhando para o triângulo ABC, o que eu tenho? Eu tenho dois ângulos de 61 e um terceiro ângulo de 58. O ângulo de 58 é o menor ângulo do triângulo, então ele certamente está oposto ao menor lado. Então, embora a figura não pareça, né, pelos dados, o segmento BC é o único que é menor que L. Então ele é o menor segmento de todos. Ok? Tá, peguei. Obrigado. Bom, tá? É um assunto que não cai muito, mas é bom para vocês terem uma noção aí do que está acontecendo aí. É um assunto assim, mega importante, mas aí. Não entendi por que não ia ser o 45 o menor grau. Oi, hã? Não entendi por que é o 58 o menor ângulo. Porque os outros ângulos não são 61 e 61. Você tem que olhar pro triângulo onde ele está. Não pode comparar o 58 com o 45. Entendeu? Você tem que olhar... quer saber o menor segmento de todo o triângulo? Você só consegue comparar aquele ângulo dentro do triângulo onde ele está. Essa é uma dúvida que o pessoal tem, é verdade. Até esqueci de falar disso. Não é para comparar o 58 com o 45. Por quê? O 45... ele está em outro triângulo. Então, eu só posso comparar o 45 com os ângulos do próprio triângulo onde o 45 está. Então, qual é o ângulo onde o 45 está? No triângulo CDA. Então, eu posso comparar com os ângulos do triângulo CDA. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter o seguinte, ó. Pensa assim. Eu tenho aqui um ângulo, sei lá, de 20. E aqui eu posso fazer um ângulo de 100 graus. Tá vendo? Então, ó, pro triângulo da esquerda, esse lado aqui é o menor lado, porque ele está oposto ao menor ângulo. Mas pro triângulo da direita, ele é o maior lado, porque ele está oposto ao maior ângulo. Entendeu? Então, eu só posso comparar o ângulo dentro do triângulo onde ele está. Tá bom? Belezinha? Tá? Não pode comparar com ângulos de triângulos diferentes. Então tá.
Aí, um outro tópico que a gente vai usar bastante, esse aqui é importante, é a base média. Tá? O que é a base média? Dado um triângulo, A, B e C, base média é o seguinte: se eu chamar de M o ponto médio de AB e N o ponto médio de AC, a base média é o segmento MN, tá? Ou seja, a base média é o segmento que une os pontos médios de dois lados do triângulo, tá? E para que serve a base média? A base média ela tem duas propriedades importantes. Uma propriedade métrica, que é a seguinte: ela vale metade da base do triângulo, metade do lado oposto a ela no triângulo. E ela é paralela à base do triângulo, tá? Então ela tem essas duas propriedades aqui. Para que isso serve? Por exemplo, eu tenho um triângulo sei lá, ABC, cujos lados medem 6, medem 7, 8 e 9, tá? Aí eu pego o seguinte, eu pego os pontos médios e ligo, tá? M M, N e P. Aí, sei lá, eu sei que o triângulo ele tem AB igual a 7, AC igual a 8, BC igual a 9. Qual é o perímetro, né, ou seja, a soma dos lados, do triângulo MNP? Tá? É isso que eu quero achar. Ok? Então eu quero saber o perímetro do triângulo menor, que é obtido unindo-se os pontos médios. Ó, aqui é ponto médio, aqui é ponto médio e aqui é ponto médio. Legal? Bom, a ideia é a seguinte: MN é a metade de BC, porque ele é uma base média. NP é a metade de AB. E MP é a metade de AC. Né? Então, repare, vamos lá. MN é igual a BC sobre 2. MP é igual a AC sobre 2. E NP é igual a AB sobre 2. Logo, o perímetro do MNP vai ser a soma dos lados 7 mais 8 mais 9 sobre 2, que dá 7 mais 9, 16, com mais 8, 24, 24 sobre 2, 12.
Tá? Então, o perímetro desse triângulo é metade do perímetro do grande. Ok? Show? Beleza. Agora vamos falar sobre a condição de existência de um triângulo, né? Dá de falar antes disso? Vou falar da desigualdade triangular. Tá? Desigualdade triangular. O que diz a desigualdade triangular? Ela diz o seguinte: em um triângulo, cada lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Então, olha só. Cada lado é menor que a soma dos outros dois. Dos outros dois lados. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um triângulo, aqui A, B e C. Aí tem aqui o lado C, esse lado é A e esse lado é B. O que diz a desigualdade triangular? Que o lado C, ele certamente é menor que a soma A mais B. Certamente ele é menor. E aí você pode estar se perguntando, tá, Eric, mas por quê, né? É tão óbvio isso? Sim, é só você pensar o seguinte, ó. Qual é o menor caminho que existe entre dois pontos? Entre os pontos A e B? O menor caminho entre dois pontos é a linha reta que liga eles. Então, qualquer outro caminho, se por exemplo eu fizer o caminho de A para C e depois de C para B, esse caminho certamente é maior do que se eu fosse diretamente de A para B. Não é verdade? Então, com certeza, o C, que é o menor caminho, é o caminho em linha reta, é menor do que A mais B. Tá legal? Então, é isso que diz a desigualdade triangular, que o menor caminho entre dois pontos que cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. Tá legal? E aí surge um exercício interessante aqui que eu gostaria de fazer com vocês, que é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui um triângulo A, B, C, tá? Cujos lados medem, de novo, 6, 7 e 8. Vou colocar assim. Não, 6, 7 e 8 não. Vou botar 7, 8 e 9. Ou 5, 6 e 7, melhor. Peraí. Que os lados medem 5, 6 e 7. Aí eu pego um determinado ponto P e ligo ele no A
no B e no C. Aí eu pergunto assim, um possível valor para a soma PA mais PB mais PC. Certo? Aí eu dou lá as alternativas. Sei lá. Sei lá, letra A, 10. Letra B, 15. Letra C, 20. Letra D, 25. Sei lá, chutei. Tá? Um possível valor para essa soma aí. PA mais PB mais PC. Tudo bem? Como é que a gente resolve esse exercício? Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar PA de X, PB de Y e PC de Z. Tá legal? Então eu quero saber um possível valor para a soma X mais Y mais Z. Aí, o que a gente aprendeu a desigualdade triangular, né? O que a gente viu? Que a desigualdade triangular diz que cada lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados do triângulo. Então, se eu olhar para o triângulo ABP, o que eu tenho? Eu tenho que o lado de tamanho 5, AB, é menor que a soma X mais Y. Ou seja, X mais Y é certamente menor que 5. Deixa eu trocar aqui para 8. Pronto. Aí, da mesma forma, se eu olhar para o triângulo APC, ou ACP, eu vejo que X mais Z tem que ser... Minto. Que é X mais Y tem que ser maior que 5, né? ACP, olhando para o triângulo ACP, eu vou ter que X mais Z tem que ser maior que 6 e o triângulo BCP tem que ser, no triângulo BCP, Y mais Z tem que ser maior que 7. E aí, bom, se eu somar essas três desigualdades, eu descubro que 2x mais 2y mais 2z, ou seja, 2 vezes x mais y mais z, tem que necessariamente ser maior que 5 mais 6 dá 11, 1 mais 7 dá 18. Ou seja, x mais y mais z tem que necessariamente ser maior que 9. Tem que ser necessariamente maior que 9. Então, só deixa eu corrigir aqui as alternativas, né? Vou botar assim, 6, 7, 8 e 10. E aí, qual seria uma alternativa possível? Eu consigo que a PA mais PB mais PC dê 6? Não, nem 7, nem 8, tem que ser no mínimo 9. Então ele poderia ser 10, a resposta seria a letra D. Entenderam? Tá? Porque tem que atender a desigualdade triangular. Bom, mais importante é vocês saberem isso aqui.
que é o seguinte, a principal aplicação da desigualdade triangular é a condição de existência de um triângulo, tá? Vocês me viram aqui falar de, é um triângulo de lados 5, 6 e 7. Um triângulo de lados 7, 8 e 9. Mas a pergunta é, será que se eu pegasse um palito de 5 centímetros, um palito de 6 centímetros e um palito de 7 centímetros, será que se eu colocasse eles um do lado do outro, eu fecharia um triângulo? Será que eu conseguiria fechar um triângulo? Então é isso que a gente vai descobrir, né? Qual é a condição para que exista um triângulo cujos lados tenham os tamanhos A, B e C? Tá? Então vamos lá. A condição de existência é a seguinte, ó. Vai existir um triângulo de lados A, B e C se ocorrer o seguinte, se um lado qualquer, né, estiver entre a soma dos outros dois e o módulo da diferença desses outros dois. Tá? Então essa é a condição de existência de um triângulo. Um triângulo vai existir se acontecer isso. Se um lado qualquer estiver entre a soma dos outros dois e o módulo da diferença desses outros dois. Então, por exemplo, será que existe um triângulo de lados 2, 3 e 4? Antes de falar do... Deixa eu botar aqui embaixo. Por exemplo, será que existe um triângulo de lados 2, 3 e 4? Bom, para isso, basta você escolher um lado. Camila, escolhe um lado para mim. 2, 3 ou 4? 4. O 4. Eu só preciso que o 4, não precisa ser o maior, o 4, ele esteja entre a soma dos outros dois e o módulo da diferença dos outros dois, né? Repara que a gente pega o módulo para sempre pegar a diferença positiva, né? Se eu pegasse a diferença, eu poderia pegar a diferença negativa. E aí é óbvio que o lado é maior que uma diferença negativa, né? Beleza? Acho que a Ana travou, né? Então vamos lá. Quanto é que vai dar aqui? Aqui vai dar 1 e aqui dá 5. Aí eu te pergunto, o 4 está entre 1 e 5? Sim ou não, Camila? Fala para mim. O 4 está entre 1 e 5? Sim. Sim, então existe o triângulo. Existe o triângulo. Tá? Agora, e se eu pegasse um triângulo de lados 2, 4 e 10? Arthur, escolhe um lado para mim, para eu fazer o teste da condição de existência. Escolhe um lado para mim. O 10? Não, escolhe outro. Pô. O 4. Todo mundo escolhe o maior. Porra. Beleza, escolheu o 4, que é o do meio. Ó, eu preciso que o 4 esteja entre o quê? Entre a soma dos outros dois, 2 mais 10, e o módulo da diferença entre os outros dois. Certo? Vamos ver se isso é verdade. Aqui, ó. 2 menos 10 dá menos 8. Em módulo isso dá 8. 2 mais 10 dá 12.
Aí eu te pergunto, o 4 está entre 8 e 12? Sim ou não? Não. 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 Se não, não existe o triângulo. Não existe esse triângulo. Agora vamos entender o que significa dizer que não existe esse triângulo. Pensa só, imagina que a gente pega uma barra de 10 metros, tá? Uma barra de tamanho 10. E a gente coloca nas extremidades dessa barra duas barras. Uma barra de tamanho 4, mais ou menos assim, e uma barra de tamanho 2, pequenininha assim. Vocês acham que elas conseguem se fechar? Elas conseguem se encostar? Ó? Não conseguem, tá vendo? Esse é o problema. Tá? Esse é o problema. Se você pegar um lado que ele é muito maior do que os outros, que ele é maior que a soma dos outros dois, você acaba que eles não conseguem fechar. O palitinho eles não conseguem encostar as pontas. Entendeu? Por quê? Se eles conseguissem, o que você teria? Você teria o seguinte, ó, 4, 2 e 10. Você teria que a distância entre os pontos A e B, a menor distância seria o caminho indo por C, o que é um absurdo, né? O caminho indo por C tem uma distância, um percurso total de tamanho 6, enquanto que se você for em linha reta, você vai andar 10. Olha que absurdo. Entendeu? Isso quebraria totalmente a lógica, tá? Então, essa é a ideia por trás da condição de existência. Ela força a desigualdade triangular a existir, a funcionar. Tá legal? E é exatamente essa a explicação, a demonstração da condição de existência, né? Por que o lado tem que estar entre a soma e o módulo da diferença dos outros dois? Repare que é qualquer um, não precisa ser o maior lado, não precisa ser o menor, tá? Qualquer um. Você vai tanto que ali, na primeiro exemplo, eu escolhi o maior, que foi o que a Camila escolheu. Na segunda, eu escolhi o do meio, que foi o que o Arthur escolheu, tá? Então, por quê? Basta que o seguinte, para que esse triângulo exista, os três lados têm que atender à desigualdade triangular. Ou seja, eu preciso que o lado A, por exemplo, seja menor que B mais C, o lado B seja menor que A mais C e o lado C seja menor que A mais B. Né? Cada um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tá? Olhando aqui para essa segunda e a terceira desigualdade, se eu quero isolar o A, tá? Eu vou isolar o A porque na primeira eu já tenho o A isolado. Então, ó, se eu passar o C, eu vou ter que B menos C menor que A e C menos B menor que A. Ou seja, o A ele é maior que as duas possíveis diferenças entre os lados B e C. Uma que vai ser positiva e outra que vai ser negativa, né? Uma vai ser 2 menos 3 e a outra vai ser 3 menos 2. Então, por isso que a gente pode resumir essas duas desigualdades dizendo que o módulo do B menos C vai ser menor que A. E como da primeira o A é menor que B mais C, a gente tem a desigualdade. O A tem que ser menor que B mais C e maior que o módulo da diferença de B menos C. Tudo bem? Beleza, gente? Então é assim que você identifica se um triângulo vai existir ou não existir. Beleza. Bom, assim a gente encerra a nossa aula de triângulos. Agora vocês têm condição de fechar a listinha, tá? Ela vai... Como vocês viram lá, ela tem 55 exercícios, né? Então, agora vocês já podem concluir os últimos exercícios que ficaram faltando. Deixa eu ver se não estourou nenhuma bomba nuclear aqui.
Não, até agora nada. Beleza. Bom, o próximo assunto, depois de triângulos, né, que a gente concluiu agora, com esses últimos tópicos, que são tópicos bem específicos, tá? Vou ser bem sincero, essa parte de desigualdade triangular, condição de existência, não é um assunto que cai muito, mas é bom vocês saberem, tá? Às vezes você chega lá, você resolve um problema, ele pede para você terminar ao lado do triângulo, e aí você descobre que para um determinado valor o triângulo não existe. Entendeu? Ele não atende a uma desigualdade triangular. Então aí você tem que descartar ele. Mas não é um problema comum, não. Tá? Mas tem aí para vocês alguns exercícios para vocês praticarem. Não precisamos focar muito nisso, não. Agora vamos para o próximo assunto, que é quadriláteros. Tá? Então, primeiro, o que é um quadrilátero? Não vou nem falar o que é um quadrilátero. Vou falar... pode ser. Vou falar o que é um quadrilátero. É o quê? É a união de 4 segmentos consecutivos 2 a 2. Então você tem lá um segmento, outro segmento consecutivo, outro segmento consecutivo e um outro segmento. Então isso aqui é um quadrilátero. A, B, C, D. Um quadrilátero ele pode ser convexo ou pode ser um quadrilátero côncavo. O que seria um quadrilátero côncavo? Seria tipo uma asa delta. Isso aqui é um quadrilátero côncavo. A, B, C, D. Tá? Como é que você identifica um quadrilátero côncavo? Se você consegue traçar um segmento e parte com 2 pontos, cujas extremidades são 2 pontos da região interior do quadrilátero e o segmento não está inteiramente contido no quadrilátero. Nesse caso, ele é um quadrilátero côncavo. Tá? Deixa eu desenhar um quadrilátero côncavo melhor aqui. Pronto, agora sim. Se você pegar esses 2 pontos aqui, nitidamente o segmento que une os pontos não está inteiramente contido no quadrilátero. Tá? Agora vamos falar sobre alguns elementos dos quadriláteros. Tá? Então, ó, o que nós temos em relação aos quadriláteros? Nós temos
O que a gente já sabe, né? Ângulo interno igual ao triângulo. A gente tem o ângulo externo. O que é o ângulo externo? É o ângulo formado por um lado e o prolongamento de outro lado. Nós temos os vértices, né? Não vou ficar chovendo no molhado, que isso já tinha. Agora, o que a gente tem de novidade é o seguinte: quando a gente une dois vértices não consecutivos, a gente tem a chamada diagonal. Tá? Então, o que é uma diagonal? É uma linha que une dois vértices não consecutivos. Tá? Se são dois vértices consecutivos, a gente tem um lado. Beleza? Ok. Só que assim, os quadriláteros, eles são figuras muito genéricas. Né? Vocês veem que os quadriláteros podem ser todo torto e tal. E os triângulos, eles são figuras rígidas, com várias propriedades. Aí o que acontece? Normalmente o quadrilátero, a gente não estuda os quadriláteros de modo genérico. A gente estuda, quando cai em prova, cai em quadriláteros muito especiais, quadriláteros específicos. São o que a gente chama de quadriláteros notáveis. Então, o primeiro quadrilátero notável é o trapézio. Tá? Então, quando a gente fala de um problema de quadriláteros, dificilmente vai ser um quadrilátero genericão, assim. Vai ser um específico, né? Que o primeiro deles é o trapézio, a gente tem o paralelogramo, o retângulo e o quadrado. Tá? Então, vamos lá. O trapézio, o que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Tá? Então, olha só. Eu boto aqui, ó. Tá aqui. Isso é um trapézio. Ok? E aí, isso aqui é um trapézio por quê? Porque ele tem um par de lados paralelos. Né? São os lados, no caso, AB e CD. Bom, quais são os elementos de um trapézio? O que muda? Né? Ele tem os mesmos elementos que os quadriláteros, né? Padrão, ele tem diagonal, ele tem ângulo interno, ângulo externo. E eles vão ter algumas propriedades extras. Então, olha só, nomes importantes. Os lados que são paralelos são chamados de bases. Essa base aqui, ela é chamada de base maior e essa outra base é chamada de base menor, tá? Os lados que não são paralelos são chamados de lados oblíquos. Tá legal? Lados oblíquos. E existe também um elemento diferente no trapézio, que é a altura. Tá? O trapézio ele tem altura. O que é a altura de um trapézio? A altura é essa linha que vai do vértice de uma base até a outra base, paralelamente, né? Perpendicular. Essa aqui é a altura do trapézio. Ok? Então, esses são os elementos novos que a gente tem que conhecer. Agora, vamos ver a classificação dos trapézios. Os trapézios eles são classificados em
trapézio escaleno, quando os lados oblíquos são diferentes. Trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Um trapézio é chamado de isósceles quando os lados oblíquos são iguais, né? Tem a mesma medida. Consequentemente, os ângulos da base também são iguais. É um trapézio isósceles. Tá? E temos também o trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio em que um dos lados oblíquo ele é perpendicular às bases, né? Ele vai ser a própria altura. Tá? Ok. Outro elemento importante que a gente tem do trapézio é a base média. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui. Base média do trapézio. O que é a base média de um trapézio? Lembra da base média de um triângulo? Então, a base média do trapézio ela tem mais ou menos a mesma função. Ela é o seguinte, quando você pega os pontos médios dos lados oblíquos e liga esses pontos médios, M e N, tá? Você obtém o segmento chamado base média. Então, vamos pegar aqui um quadrilátero A, B, C e D. E nós temos que, quando você traça a base média, ela vai ter também uma propriedade angular. MN vai ser paralela às bases, né? Vai ser paralelo a B. E MN vai ser a média aritmética entre as bases. Então, vai ser AB mais CD sobre 2. Ou Bzão mais Bzinho sobre 2. Tá? Então, vai valer Bzão mais Bzinho sobre 2. Ô, Pivete, Oh. a mediana de Euler, ela serve para qualquer trapézio? Serve para qualquer trapézio. Brasil. É...
Já que você puxou aí a ideia, né? Vou falar também dessa mediana de Euler aqui. O que é a mediana de Euler? Ó, quando você é o segmento obtido, quando você liga os pontos médios das diagonais. Então, ó, chamar aqui de P e aqui de Q. Então, em vez de ligar os pontos médios dos lados oblíquos, você liga os pontos médios das diagonais, tá? E aí vale a seguinte propriedade. O PQ ele é paralelo às bases AB, que é paralelo a CD. E ele vai valer a semidiferença das bases. Ou seja, base maior menos a base menor sobre 2. Tá? Vai valer a base maior menos a base menor sobre 2. E é fácil até de demonstrar as duas, tá? Tanto a base média quanto a mediana de Euler. É só pensar no seguinte, ó. Aqui o trapézio. Vamos pensar num trapézio que tem base maior Bzão e base menor Bzinho. Aí eu traço, aí eu ligo os pontos médios, né? O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma diagonal e eu vou ligar o ponto médio M desse lado com o ponto médio da diagonal, que eu vou chamar de P, e o ponto médio da diagonal eu vou ligar no ponto médio do lado, no ponto N. Né? O que vai acontecer? MP é base média do triângulo da esquerda. Então, se ele é base média, porque eu peguei ponto médio, certamente isso aqui vale B sobre 2, né? Vale metade da base. Por outro lado, se eu olhar para o triângulo da direita, PN é base média, porque eu peguei 2 pontos médios. Então, vai valer metade do lado, Bzão sobre 2. Por isso que MN vale Bzão mais Bzinho sobre 2. Tá aqui embaixo. Entendeu? Você divide o trapézio em 2 triângulos e aplica a base média nos 2 triângulos. Tá? E a mediana de Euler? É a mesma ideia. O que vai acontecer? Aqui. Se você pegar, ó, daqui desse ponto médio até aqui, o que nós temos? Ó? Daqui para cá, pensando que aqui a base é Bzinho e aqui é Bzão. O que nós temos? Ó,
esse segmento aqui, ele vale Bzinho sobre 2, né? Porque ele é base média do triângulo da esquerda, desse triângulo da esquerda aqui. Eita, travou de novo. E esse segmento grande aqui, ele é base média do triângulo também da esquerda, só que com a base sendo o Bzão. Então ele vale Bzão sobre 2. Então quanto que sobra para esse x aqui, né? Vai ser a diferença, Bzão sobre 2 menos Bzinho sobre 2. Por isso que o PQ é Bzão menos Bzinho sobre 2. Certo? Entendeu? É aplicação de base média de triângulo 2 vezes. Só isso. Certo? Bom. Agora, um exercício interessante de métrica. Calcular a altura do trapézio. Então, imagina que eu tenho aqui um trapézio isósceles, né? Ou seja, de lados 13, 13, aqui é 2 e aqui é 14. Aí eu quero saber a altura desse trapézio. Como é que a gente calcula? Tá? Bom, lembrando, o que é a altura? A altura é essa linha que vai do vértice de uma base até a base oposta, formando 90 graus. Isso aqui é a altura, né? O trapézio ele tem duas alturas, que eu posso traçar de dois vértices, né? Aqui também é a altura. O que vai acontecer? O triângulo da direita e o triângulo da esquerda, eles são iguais, né? Então, pessoal, aqui tem um bizu forte. Lembra dos mantras que eu falei para vocês da geometria? Lembra que eu falei dos mantras? Então, um outro mantra que vocês têm que conhecer é o seguinte, ó. Problema de trapézio. Problema de trapézio. Faz o quê? Traça a altura. Traça a altura. Traça a altura. Certo? Problema de trapézio, traça a altura. Por quê? Porque quando você traça, no caso você traça as alturas, né? Por quê? Porque quando você traça as alturas do trapézio, você divide ele em duas figuras, em várias figuras legais, né? Você divide ele em dois triângulos retângulos mais um retângulo. São só figuras maneiras, tá? Todas as figuras são fáceis. Então, problema de trapézio faz o quê? Traça a altura. Problema de trapézio faz o quê? Altura. Traça a altura. Problema de trapézio faz o quê? Altura. Traça a altura. Entendeu? Ah, mas eu tive uma ideia melhor. Não, não tem ideia melhor. Certo? Não tem ideia melhor. Problema de trapézio, traça a altura. Claro, você vai resolver todos os problemas de trapézio? Não. Mas 99% dos problemas de trapézio você vai resolver traçando a altura. Tá? Então, vamos lá. Quando você traça a altura, esses dois triângulos retângulos aqui, nesse caso, são idênticos, né? Por quê? Porque eles têm, como é isósceles, né? A hipotenusa é igual, né? 13 e 13. Então, ó, aqui vai ficar x, aqui vai ficar x também, e aqui embaixo é 2, porque isso aqui é um retângulo, né? No meio. Beleza?
E aí, olha o que a gente obtém. A gente consegue fazer, ó, olhando para o triângulo da esquerda, a gente tem... a gente sabe o seguinte, ó, como aqui é 2 e 2, eu sei que 2x mais 2 é igual a 14. Logo, o x é 6, certo? 2x mais 2 é igual a 14, logo x é 6. Na real, vou fazer melhor, né? Eu vou trocar esse 2 aqui por um 4. Tá? Pronto. Trocando por um 4 vai ficar mais bonito. Porque olha só, vai ficar... Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 2x mais 4. Aí aqui vai ficar 2x igual a 10. X igual a 5. Beleza? Se o x é 5, agora a gente faz um Pitágoras, né? A gente sabe que x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado, que é 25, mais h ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, que é 169. E aí, h ao quadrado vai ser 169 menos 25, que dá 144. Então, h é 12. Né? Eu botei esses valores porque aí eu sabia que ia ficar direitinho, né? Ia dar o triângulo pitagórico 5, 12, 13. Tá? Então é isso. Sempre que você tiver problema de trapézio, não é sempre, mas uma estratégia, um traçado importante para o trapézio é você traçar a altura. Porque quando você traça as alturas, você divide o trapézio em 2 triângulos retângulos mais um retângulo. Esses triângulos retângulos não necessariamente vão ser iguais, né? Como foi nesse caso aqui. Foi uma coincidência porque o trapézio era isósceles, então os triângulos retângulos ficaram iguais. Mas, em geral, eles podem ser diferentes. Tá? Mas aí você, em vez de chamar de x e x, você vai chamar de x e y, né? Aí você vai ter uma equação a mais no sistema. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui, então? Então, na próxima aula, a gente vai continuar aí com quadriláteros. Tem bastante coisa que dá para falar, né? Tem que falar de paralelogramo, retângulo, quadrado. E aí a gente vai seguir na vida aí. Aí depois a gente vai para polígonos. Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente vai matar isso aí. Aí, na próxima aula, não vai ter... Eu vou mandar a lista, mas tem pouca coisa que vocês vão conseguir fazer. Então... Eu acho que nem vou mandar a lista ainda, a lista 2, né, que é de quadriláteros, porque falta bastante coisa ainda para a gente ver da matéria, então nem vou mandar nada, assim é bom que vocês vão ter tempo para descansar. Na semana que vem é dia 24, vocês vão querer ter aula dia 24? Eu não me importo. Desde que seja de manhã, né? Claro, não vai ser de noite, né? Não vamos fazer aula de 8 às 10 no dia 24, né? Que vai estar todo mundo jantando com a família, obviamente. Mas de 8 da manhã acho que não tem problema para vocês, né? O que vocês acham? Brasil. Brasil? De boa. De boa? Eu também. Então a gente faz isso para tocar a matéria, né? Vocês querem chegar voando. Eu só não sei pro resto, mas no ano novo eu vou acabar viajando. Mas depois ano novo, eu vejo gravado. Não, a gente para no Natal. A gente para no Natal. Aí no máximo eu faço um plantão de exercícios, alguma coisa assim, tá? Mas aí a gente para com matéria, a gente para no Natal, porque com certeza entre Natal e Ano Novo a galera vai dar uma viajada, uma saída e tal. Aí acho que não vale a pena a gente correr. Tá? A gente tem tempo, a gente vai conseguir acabar ali. A gente combinou o curso até fevereiro, então assim, acho que vai sobrar tempo. Vai dar pra gente terminar a geometria plana, começar a espacial, fazer muita coisa. Entendeu? Vocês vão começar o curso em março, né? O Elite vai começar em março, parece, né? Não sei. Não? É porque eles anunciaram o curso base
no grupo, no site deles lá, que vai até início de março, se eu não me engano. Então, tudo indica que eles vão começar as aulas só em março. Eu estava até conversando isso com o portal, o que a gente vai fazer, se a gente vai estender o curso de verão até lá, porque a gente estava esperando que eles fossem, né, pelo menos nos últimos anos, eles estavam começando ali pela segunda semana de fevereiro, né, uma semana antes do carnaval. Aí se eles forem estender até março, aí a gente vai ver como vai fazer. Mas a gente não vai deixar ninguém na mão, pode ficar tranquilo. A gente, se bobear, já continua a matéria a partir daí, né? Já emenda em algum outro módulo, sei lá, módulo de funções, módulo de logaritmos. Sei lá, a gente sai tocando a matéria aí, se vocês quiserem, né? Lógico. Beleza, gente? Beleza. Então tá, a gente vai se falando até lá. Um grande beijo, até a próxima aí. Mantenham a câmera ligada na próxima. E gostei muito de ver o rostinho de vocês. Fica bem melhor, fica bem mais natural. Então tá, gente, valeu. Um grande beijo. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui. Tchau.